O sol da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, Deus. Dê para os irmãos com motivo de alegria nessa noite. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Por mais um dia de vida. Nós, servos do Senhor, só temos que agradecer a Deus, né, por tudo. Não tem motivo de estar se maldizendo. Só o dom da vida que Ele nos dá já é bênção de Deus, não é isso? Convido os irmãos para nós ler a palavra do Senhor nessa noite. Mateus capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nessa noite, irmão, nós vamos aprender nessa noite a primeira coisa, que ninguém está imune de provação. A palavra tentação aqui é provação, né? Se o Filho de Deus foi provado, quanto mais nós, né? Não existe ninguém imune, né? Mas nós vamos aprender com o Senhor nessa noite. Vamos ver a sutileza de Satanás que ele usou para tentar Jesus Cristo, e como Jesus respondeu dizendo não, né? E venceu ele, porque ele já nasceu para vencer, não é isso? Então o primeiro tópico nessa noite que eu quero abordar é que Jesus, o Espírito Santo, o guiou para o deserto. Se nós lermos os textos, nós vamos ver que Jesus saiu do batismo e em seguida já foi logo para ser provado no deserto. Ou seja, Jesus saiu daquela voz amorosa do Pai, quando o Pai disse: esse é meu filho amado, nele eu tenho todo prazer, e em seguida já foi para a provação. Jesus já tinha passado por várias etapas, passou pela sua infância, pela sua adolescência, pela sua juventude. Em todas elas ele foi tentado pelo inimigo, porque desde que ele foi prometido, o objetivo de Satanás era que ele não viesse. Já depois que ele nasceu, era que fazia ele pecar. Porque esse era o plano do inimigo, para frustrar todo o plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite vamos abordar um assunto: por que Jesus foi tentado? Qual o propósito dele ser tentado? A primeira coisa, a primeira coisa que Jesus mostrou ali foi as credenciais de um vencedor. Satanás achava que, por ter derribado Adão e ter derribado vários homens, achava que derrubaria o Filho de Deus muito fácil. Então Jesus, primeiro que Jesus fez para o inimigo ali foi mostrar as credenciais para um vencedor. Ele veio para vencer, não para ser derrotado. A segunda coisa, além de Jesus ter a natureza humana, ele tinha que passar pela experiência humana. Louvado seja o nome de Jesus. Em terceiro, para que ele fosse o nosso refúgio e consolador. O escritor aos Hebreus, em algumas passagens bíblicas, eu tenho algumas passagens bíblicas aqui,
quando ele fala, convinha que em todas as coisas tornar-se semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelo pecado do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então ele foi provado em tudo, mas lá em Hebreu diz que ele nada pecou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a outra coisa era que Jesus queria comprovar ali que ele veio fazer a vontade do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Que ele não veio fazer a vontade do inimigo, ele não veio fazer a vontade dos fariseus nem dos sacerdotes. Ele estava exclusivamente para fazer a vontade daquele que o enviou. Lá no capítulo 8 de João, versículo 29, ele diz: aquele que me enviou sempre está comigo e nunca me deixou, porque eu sempre faço sempre o que lhe agrada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então Jesus veio para agradar o Pai. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a aprovação, olhando pelo ângulo de Deus, Deus não permite a aprovação para nos derribar, não. Quando nós olhamos pelo ângulo de Deus, Deus permite as provações para nos aperfeiçoar. Assim como aquele que trabalha com ouro aperfeiçoa o ouro para fazer sua joia, assim é o Senhor faz conosco. A Bíblia diz que quando ele prova a prata e o ouro para que ele atinja um ponto perfeito, assim também nós passamos por um processo de provação. Esse é a aprovação olhando pelo ângulo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, de onde procedia a tentação de Jesus? A tentação de Jesus não poderia proceder do coração dele, porque dele não tinha maldade, A tentação de Jesus procedia da insinuação de Satanás, ou seja, era a sedução de Satanás tentando derribar o Filho de Deus. E da mesma forma que ele fez com o Filho de Deus, ele faz para com a nossa vida, tenta nos seduzir, viu? E quando eu leio esse texto, eu imagino como o inimigo ficou irritado. Uma coisa que deixa o inimigo irritado, sabe o que é? É quando ele oferece um prato a um crente, ele não aceita. Quando ele oferece as bolotas dele que o crente não aceita, ele fica irritado. Eu imagino como ele ficou irritado com Jesus, porque todas as propostas dele, Jesus já refutou todas. O inimigo ficou muito furioso. É uma coisa que deixa ele furioso, é que ele faz uma proposta para nós e nós não aceitamos, porque a nossa mente está iluminada pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa, o objetivo de Satanás tentar Jesus era fazer ele pecar. Ele queria frustrar todo o plano divino, Ele queria aqui desqualificar o Cordeiro. Desqualificando o Cordeiro aqui, não havia mais esperança para a humanidade. Então ele fez de tudo. Como ele já passou pela etapa da adolescência, da juventude, agora ele dá início ao ministério, seu tempo de fazer de qualquer forma aqui para ele pecar, porque aí o sacrifício não seria perfeito. Mas ele não conseguiu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos ver aqui o segundo tópico, o lugar da tentação, irmão. O lugar da tentação. Quando nós olhamos, descrevemos o deserto que Jesus estava, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Era um deserto, irmão, muito quente de dia, muito frio à noite, um lugar de solidão. Tinha feras, tinha leões, tinha pantera, tinha serpente, tinha hiena. Jesus passou 40 dias ali, irmão. Quando eu olho para essa cena, irmão, e olho lá para o jardim de Adão, o deserto que Jesus estava é totalmente oposto ao ambiente que Adão estava. Eu imagino o inimigo, olha, se Adão lá no ambiente perfeito caiu, ele no ambiente imperfeito vai cair. Mas ele podia ser nessa linguagem do cearense, ele quebrou a cara, irmão. O ambiente, o jardim que Adão estava, todas as suas necessidades eram supridas e os animais eram dóceis. O deserto que Jesus estava, a necessidade não estava sendo suprida e os animais eram fera. Mas mesmo assim ele triunfou. Ele triunfou por mim e por você. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Segunda coisa, o deserto é o lugar de maiores provas, viu? É a pedagogia de Deus, é o deserto, é as provações, é um campo de treinamento, viu?
Porque o sofrimento não precede a glória, viu? O sofrimento precede a glória. Para atingir o apogeu da glória, primeiro o sofrimento. Quando nós lemos o capítulo 2 de Filipenses, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não se deu por usurpação em ser igual a Deus, e tomou forma de servo. E quando ele tomou forma de servo, ele tornou-se semelhante aos homens. E depois de ele tomar a forma de homem, a Bíblia diz que ele se humilhou até a morte de cruz. Preste atenção no que ele fez, só descendo. Se posicionou como servo, se formou como homem ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, ou seja, sofrimento, provação. Aí agora começa a exaltação. Porém Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todos os nomes. E diante deste nome todo joelho tem que se dobrar e se curvar e adorar e dizer que Ele é o Senhor. Todo principado que está no céu, na terra e embaixo da terra. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Aprenda nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para que nós possamos um objetivo, primeiro existe uma aprovação. Louvado seja o nome do Senhor. O padrão de Satanás, irmão, é começar com glória e terminar com sofrimento. Quando nós olhamos a parábola de rico e Lázaro, a Bíblia diz que o rico se vestia de púrpura. Aqui está simbolizando regalia, luxúria. Um homem viveu a vida toda na luxúria, na desobediência e no pecado. Mas a parábola diz que morreu esse rico e foi para onde? Para o Hades. E a Bíblia diz que morreu um Lázaro, um mendigo. Tudo indica que era um servo de Deus e foi para o seio de Abraão. Ou seja, a situação, vamos abordar a situação aqui. O primeiro ponto aqui que eu abordei, né? O padrão de Satanás é começar com glória e terminar com sofrimento. O rico ergueu os olhos e quando viu Lázaro lá, disse: pai Abraão, manda que Lázaro olhe aí um pouquinho da sua mão e do seu dedo em água e coloque na minha língua, eu estou me ardendo em chama. Aí Abraão disse: não pode, porque existe um abismo no meio. Quem está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para cá. E o sofrimento é tão grande, porque quem está lá tem a consciência aonde está e por que está disponível. Manda avisar meus irmãos, para que não venham para cá, para onde eu estou. Aí Abraão disse: lá tem uns profetas. E quando nós olhamos para essa parábola, olhamos para o dia de hoje, irmão, viu? O homem, irmão, atrás de fama, atrás de glória, e atrás de fama, atrás de glória, de poder aquisitivo, se esquece de Deus. Quando ele atinge o apogeu da fama e da glória, ele vive uma vida de depravação social, se entrega aos prazeres desta vida e não quer saber de Deus. O Deus dele é o ventre dele, é o dinheiro que ele tem, mas muita glória aqui. E se não se arrepender, qual é o fim? Condenação eterna. Esse é o propósito de Satanás: dar glória ao homem, fama, poder, mas para terminar com sofrimento. Mas Deus, a proposta de Deus é outra. Deus determinou que nós começamos com sofrimento e terminamos com glória. Louvado seja o nome do Senhor, Nós vemos aqui vários exemplos aqui. José do Egito. José do Egito, irmão, foi vendido pelos irmãos. A primeira coisa que os irmãos fizeram foi colocar dentro de um poço lá, judiaram com ele lá, um poço de 34 metros de profundidade. Eu imagino a cena: tu disse que é o sonhador, rapaz. Botaram ele lá embaixo. E daqui a pouco vai passando a carruagem, os comerciantes, aí eles vendem José. Eles vendem José, irmão, para uma feira de escravo, onde se negociava escravo. Eu imagino a cena, José desesperado. Ele disse: o que é que vocês estão fazendo, rapaz? O que foi que eu fiz contra vocês? É apenas uma conjectura. Eu imagino ali José sendo atado às suas mãos como um escravo e foi levado para uma terra estranha, onde não tinha nenhum parentesco, não tinha ninguém lá por ele. Lá ele é vendido, lá numa feira, como escravo. Ele é vendido para Potifar, o grande estadista do rei, o homem de confiança, e agora ele vai servir a Potifar. E todos nós conhecemos a história. E aquela mulher se deixou se levar pelas paixões da vida e se encantou por José, porque tudo que a mulher deseja em um homem tinha em José. A Bíblia diz que ele era belo em parecer e em formosura, tinha porte físico, que era, na linguagem clara, era bonito, Então ela se encantou pelo homem
tentou várias vezes, e certo dia ela passou do limite, preparou toda a cena, e depois que ele veio cumprir com a sua missão, aquela mulher abordou da sua capa, e ele, para não pecar, ele fugiu. Diz os historiadores que ela pegou aquela capa e jogou em cima de uma imagem de escultura e disse: olha, Deus não está vendo mais não. Mas José disse: mas meu Deus veio, e bateu em retirada, né? E depois disso aquela mulher levantou um falso testemunho a um homem de Deus. Quando Potifar chegou, irmão, disse: olha, esse homem, um atentado violento por Deus, ele tentou me agredir à força, e ele foi para uma masmorra, irmão, para uma masmorra, né? E naquela masmorra um preso só suportaria 2 anos, com 3 anos ele morreria, porque uma tuberculose atingiu os pulmões dele, era fétida e úmida. Mas antes que chegasse os 3 anos, né? Depois de 2 anos, a Bíblia diz que houve um sonho lá, resumindo, do copeiro. Vamos falar só do copeiro mor. Ele teve um sonho, né? Que espremia as uvas lá dentro de um copo e de uma bandeja entregava ao rei, né? Aí quando ele contou para José que tinha um discernimento que Deus tinha dado a ele, disse: olha, esses 3 cachos de uva aí espremendo no copo são 3 dias, daqui a 3 dias o rei faraó vai te chamar de novo para tu ser o copeiro dele, né? E quando deu 3 dias, aconteceu. José viu a cena, quando vieram chamar o copeiro, mas só o rei manda te chamar, o rei faraó. E o texto disse que quando ele foi saindo, José disse: lembra de mim quando tu chegar diante do rei, porque não há nenhum motivo para eu estar aqui. E como Deus trabalha num tempo preciso, não tinha motivo para o copeiro mor se lembrar de José na hora que ele chegasse, mas no momento certo, na hora certa, no cenário certo, Deus via a memória do copeiro mor. A Bíblia diz que quando ele estava lá diante do rei faraó, entregando a bandeja a ele, e ele estava perturbado porque ele tinha tido um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? 7 espigas bem vigadas e mal vigadas, e chamou os sábios entendidos, e ninguém conseguia interpretar o sonho. Naquele momento, Deus vinha à memória do copeiro mor e disse: olha, rei do Senhor, imagina ele fazendo continência para faraó. Existe um homem na prisão, o nome dele é José, o hebreu. Ele interpreta o sonho. Imagina, ele contou todo o sonho dele, o que tinha acontecido. Disse: manda chamar esse homem. Manda chamar esse homem. A Bíblia diz que ele se barbeou, né? Porque na cultura é chique, tigre, tem higiene. Imagina, ele chegou diante de faraó, fez a continência. Aí tu imagina, irmão, viu? Depois de ser injustiçado pelos irmãos, depois de ser levantado calúnia pela mulher, numa prisão fétida, sem motivo de estar ali, eu imagino já doente, querendo adoecer, e agora ele chega diante do rei faraó, e faraó disse: José, eis-me aqui. Disse: você interpreta sonho? E depois de tanto sofrimento, sabe qual foi a resposta dele? Ele teria motivo, irmão, mas disse: não interpreto sonho, eu já estou perto de morrer, vamos parar com isso, né? Eu não sei nada de sonho. Não, José tem outra resposta. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele disse: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele me dá discernimento dos sonhos. Isso é que é ter fidelidade, irmão, viu? Depois do sofrimento veio a glória. Aí ele interpreta todo o sonho, não é necessário passar para a igreja, porque a igreja sabe toda a história. Imagine a cena. Ele começa a olhar faraó e disse: há um homem de nós igual a esse, e digo mais, que habita o Espírito do Deus Altíssimo. E naquele momento ele estende o cetro e disse: a partir de hoje vai governar o Egito comigo. Viu? Aí eu governar o Egito comigo, esse homem. E nenhuma mão é levantada aqui no Egito sem a ordem dele. Eu sou acima dele quando eu estiver no trono. A partir daquele dia, mano, todas as negociações do Egito, compra e venda, foi feita para aquele homem chamado José. Ele selava com o anel. O que é isso? Depois do sofrimento vem a glória. Louvado seja o nome de Jesus. Mas é necessário que diante do sofrimento seja fiel ao Senhor. Tem que haver fidelidade. Se houver fidelidade, haverá recompensa. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando aqui, querida amada igreja, nós temos a cena também de Jó. Conhecemos a história para não tomar muito tempo, né? O sofrimento de Jó, como foi que ele terminou? Foi duplicado tudo que ele tinha, porque foi fiel. Primeiro o sofrimento, depois a glória. E nós vemos também Ana, irmão.
Ana orou 24 anos. Depois de Penina fazer tanta hora com ela, imagine debochando da cara dela. Isso, olha, na cultura judaica era considerada uma mulher que não tinha bênção de Deus. Deu uma amaldiçoada, uma desgraçada, não gera filho. Tu não dá filho ao teu esposo e eu dou. Mas depois de 24 anos, quase 24 anos orando, irmão, ela fez uma oração específica. Mudou o propósito. Ela está fazendo uma oração com um sentimento de vingança. Mas naquele dia ela mudou o tom da oração. Ela disse: Senhor, se tu me der um filho varão, um filho homem, ela especificou: quando eu desmamar, eu consagrarei ele a ti, ele da tua casa. E sabe o que foi que Deus fez com aquela mulher depois do sofrimento? Lá no capítulo 2 de 1 Samuel, ela diz: tu dá a vida e a tira, tu faz descer a sepultura e faz levantar, tu enriquece e empobrece quem tu quer, tu faz até uma estéreo de 7 filhos. 7 filhos ela teve, irmão. 7 filhos. Sabe o que é o número 7? A perfeição divina. Era o que Deus estava dizendo para Ana: eu sou perfeito, Ana. Depois do sofrimento vem a glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A circunstância da tentação, irmão. Em que circunstância Jesus foi tentado? Ele estava cansado, com fome, esgotado fisicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a situação que Jesus nos tenta, irmão. Quando nós estamos estressados, nós estamos vulneráveis, estressados física e emocionalmente, Ele faz isso para aflorar o que é animal dentro de nós. Então é necessário que nós sejamos vigilantes. No momento que nós estamos estressados, né, emocionalmente, passando por problema, é a hora que ele ataca, para nós perder as estribeiras, como diz, perder essa estabilidade emocional e fazer aquilo que não deve. É nesse momento que foi assim que ele fez com Jesus. Ele achou que Jesus ia se desequilibrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmão, que a nossa luta não é contra a carne nem contra seres humanos, é contra principado e potestade. Há uma luta constante dentro de nós. Existem 2 cachorros brigando dentro de nós, e o que se alimentar mais vai vencer o outro. A Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. O apóstolo Paulo disse que aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Ele está falando da natureza dele. Ele diz: miserável homem que sou, mas graças a Deus por intermédio do meu Senhor e Senhor Jesus Cristo estou livre desse homem do pecado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então a nossa luta é essa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui no terceiro tópico aqui. Jesus foi tentado nas 3 áreas. Primeiro foi a tentação física, é a satisfação das necessidades, a concupiscência da carne, transformar pedra em pão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino Satanás ali nas entrelinhas. O que é que Satanás está dizendo? Olha, já que tu és filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão. Vale ressaltar, querida amada igreja, que Satanás conhece todas as escrituras, viu? Conhece toda a escritura. Eu imagino uma conjectura que tem sentido: se manda essas pedras transformar em pão, porque o povo de Israel no deserto estava sofrendo com fome e Deus mandou o maná. Então não há motivo para tu estar sofrendo aqui nesse deserto. Está havendo uma falha aí no amor do Pai. Isso era Satanás insinuando, irmão, viu? A falha no amor do Pai. Mas Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Igreja, nessas entrelinhas aqui, Jesus está falando, sabe o quê? Nós precisamos entender que toda a escritura aponta para Jesus Cristo. E Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E vale ressaltar que aqui estava apontando para Cristo, viu? Aquela nação de Israel que desobedeceu o Senhor no deserto, Deus estava dizendo: nem só de pão viverá o homem. A palavra viverá o homem está no singular. Jesus está dizendo aqui: eu estou aqui como homem, Satanás. O homem sou eu, viu? Eu estou aqui como homem, não vou usar nenhuma prerrogativa divina de Deus e vou vencê-lo como homem, porque eu vim para vencer. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou vencê-lo como homem. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que ele fez. A outra coisa, aleluia. Isso aqui foi a mesma coisa que ele usou contra Eva, irmão. Viu? A mesma abordagem que ele fez aqui com Jesus foi o que ele fez com Eva. Só olha, Deus não está provando que ama vocês. Se você não pode comer de todas as frutas, né? E está no jardim, né? Se ele amasse de verdade, compartilharia tudo com vocês. A mesma estratégia que ele usou lá, ele usou aqui para o Filho de Deus. Mas ele se deu mal.
Ele não venceu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, querida amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio, irmão, para fazer exclusivamente a vontade do Pai. O que é que ele diz no capítulo 10, versículo 7 de Hebreus? Ele disse: eis que estou no rolo do teu livro. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. É isso que está escrito lá em Hebreus. No rolo do teu livro está escrito a meu respeito, ó Deus, para mim fazer a tua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus se centralizou, irmão, em fazer a vontade daquele que enviou. E assim como Jesus se centralizou naquilo que era primordial para ele fazer a vontade do Pai, nós, como servo de Jesus Cristo, temos que fazer a vontade do Senhor Jesus. É isso que Jesus está passando nessa mensagem para nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 6 de João, versículo 38, ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em vários textos bíblicos você vê Jesus dando prioridade. Ele veio exclusivamente para obedecê-lo, cumpriu regras. Nenhuma palavra que Jesus dizia, nem direcionamento para um lugar, para ali ou para acolá, nenhuma ação dele era fora do plano divino. Tudo era nos comorde pela orientação do Espírito de Deus. Se nós pegar só apenas um texto, nós vamos entender. Lá no capítulo 4 de João, versículo 4, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Jesus foi naquele poço ao meio-dia. Ninguém pegava água ao meio-dia, era de manhã ou à tarde. Os judeus faziam um percurso de 100 km indo por Peré para não passar por dentro, porque valia uma intriga de 500 anos. Eles chamavam de combustível de fogo do inferno, não bebia na vasilha do outro. E Jesus foi o meio-dia. Aí eu pergunto a igreja: por que Jesus foi o meio-dia? Porque ele era guiado pelo Espírito. E a agenda dele estava estabelecida no céu. Ele foi o meio-dia para salvar aquela mulher. Nada ele fazia se não fosse direcionado pelo Espírito. E a mesma coisa que Jesus fez durante 3 anos, irmão, ele ensinou para nós. Eu cuidei sempre em tudo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Continuando aqui, irmão. Porque Jesus não poderia transformar pedras em pão. Jesus não poderia fazer isso. Primeira coisa que aconteceria: ele revelaria sua falta de fé na bondade de Deus. Se Jesus fosse fazer isso, ele estava mostrando que não tinha fé naquele que enviou. Então Jesus continuou firme: não, ele vai suprir aqui a minha necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, ele teria obedecido a Satanás em vez de ser obediente a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E terceiro, ele teria usado o seu poder para satisfazer as necessidades pessoais e não para a glória de Deus. E quando eu olho, irmão, um contexto desses que a gente faz, eu fico olhando nos dias de hoje com muita tristeza e pesar. Nós lamentamos pelas as exceções, pessoas que o Senhor entregou o dom. O Senhor dá o dom à sua igreja para edificar a igreja. Uns têm um dom da palavra, uns têm um dom da profecia, um tem um dom da revelação, um tem um ministério do louvor, um é mestres, mas tudo é para edificar a igreja, para edificar o povo de Deus. Mas muitos estão usando esses dons, irmão, para a sua glória, para a sua glória, para satisfazer o seu ego, para massagear o seu ego, para se dar bem financeiramente. Mas Deus me guarde de tal coisa. Por questão ética, eu não vou falar o nome. Há anos atrás, um indivíduo me fez uma proposta, irmão, indecente. Isso eu chamo de proposta indecente. Ele chegou para mim, mas não com conhecimento que o irmão tem, porque o irmão nós temos um pastor itinerante, irmão, ganhando dinheiro, cobrando aí para pregar. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, tem minha profissão, irmão. Primeira coisa: onde é que existe um pastor itinerante, irmão? Onde é que está ensinado um pastor itinerante? Pastor, irmão, apacentador de ovelha. Isso daqui, o pastor Lúcio mora onde? Quantos anos que ele mora aqui? Ele saiu do Acaré, ele abandonou a igreja e anda por aí pregando. O pastor tem um rebanho para cuidar, irmão. Para aconselhar, para ensinar. Isso que é o trabalho de um pastor itinerante. Eu disse: Deus me guarde, meu irmão, eu tenho minha profissão. Deus me livre.
E desde que o Senhor me chamou para pregar, nunca cobrei um centavo e nem cobro. Deus me guarde. Eu só preciso chegar ao local para me ministrar a palavra e voltar para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos irmãos, infelizmente, usa dessa forma, mas tem um preço, né? É por isso que a Bíblia diz, muitos naquele diz, eu profetizei o teu nome, fiz isso e aquilo, e às vezes, apartai-vos de mim que eu nem vos conheço, porque o que ele pregava não condizia a sua vida, não condizia com o que ele pregava. Louvado seja o nome do Senhor, é necessário ter muito cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, querida amada igreja. Aleluia. Primeiro foi a tentação física, não é isso que eu falei? Vamos aqui agora, louvado seja o nome do Senhor. Falar que Jesus enfrentou o diabo usando a palavra do Espírito. Jesus não discutiu com Satanás. Em nenhum momento você vê Jesus discutindo com o diabo. Não. Ele só disse, está escrito. Está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmão, que é necessário nós saturar nossa mente com a palavra de Deus. Saturar nossa mente. Ler, meditar, deixar saturar. Para quando vier esses momentos, nós ter a resposta da palavra de Deus na ponta da língua. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus amava a palavra, conhecia a palavra, como judeu ele lia a palavra, ele mastigava a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Continuando aqui, querida amada igreja. Aleluia. Nós vemos aqui o ponto da resposta de Jesus. O mais importante é obedecer a palavra de Deus e confiar no Senhor e que cuida de nós, Ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos para o segundo ponto. A tentação agora foi religiosa, Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, olha a sutileza de Satanás. Agora ele foi mais sutil. Ele disse, quer dizer que tu pretende viver pelas escrituras? Então agora eu vou citar a palavra. Levou ele para um pináculo, Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, quer dizer que tu obedece a palavra, tu crê nela mesmo. Aí ele cita, Pois se lança aqui do pináculo, porque está escrito que aos seus anjos dará a teu respeito, não tu peças nem teu pé em pedra. Aí Jesus responde com aquela resposta que Jesus dá, também está escrito. É isso? É por isso que é necessário conhecer os contextos bíblicos, irmão, viu? Nós não podemos pegar textos isolados da Bíblia, porque se nós pegar textos isolados sem contexto, vai se tornar um pretexto. E assim nós vamos provar quase todas as coisas. A Bíblia diz que nós temos que provar coisas espirituais com coisas espirituais. Me fez lembrar agora, um dia recente eu ouvi falar de uma mulher que se diz pastora. O homem disse que queria se congregar lá na igreja dela, mas não podia porque ele estava se prostituindo, estava adulterando. Aí ela foi e disse, não, isso não tem nada a ver não, porque Deus mandou Oséias, Foi Oséias, o homem? Oséias se prostituiu com a mulher. Está entendendo, irmão? A loucura que existe. Você lê um texto sem um contexto cultural, histórico, de que se trata, aí comete uma heresia desse numa rede social, irmão. O que estava acontecendo ali, irmão, é que Oséias casou com aquela mulher, e aquela mulher o traiu, e Deus disse, agora você pegue ela de novo, traga ela de volta para você e tenha filho com ela. E ele o fez. Sabe o que foi que Deus disse para ele? Essa tua mulher representa a nação de Israel, que se prostituiu com outros deuses. Foi obediente a mim no início, mas me desobedeceu, se prostituiu com os deuses pagãos, mas se voltar para mim eu perdoo. Era isso que Deus estava passando a mensagem por intermédio daquele homem de Deus chamado Oséias. Aí o indivíduo dessa não lê um contexto histórico, irmão, e comete heresia. É isso que acontece, irmão. Está cheio de pessoas com a Bíblia na mão, mas sendo usado pelo diabo. Essa é a linguagem, não tem outra não, irmão, Sendo usado pelo inimigo, Texto sem contexto, não sabe do que se trata. Nós vemos hoje, irmão, uma coisa terrível, que negócio de guarda de sábado, irmão. Que guarda de sábado, meu irmão? Aquilo foi para um tempo, para um povo, para um local, para um tempo que foi a lei, para um local que foi a Palestina, para um povo que foi Israel. Não tem nada a ver com nós isso ali. Aquilo é apontando para Jesus Cristo, como eu acabei de falar. Toda a Escritura, ela aponta para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos no início, lá no capítulo 1 de Gênesis, que nós vamos estudando a criação de Deus, quando ele disse, o texto diz, e houve um primeiro dia, houve uma tarde e uma manhã, e houve o primeiro dia. Ou seja, entre uma tarde e uma manhã, existe uma noite. Aí depois houve uma tarde e uma manhã,
e o segundo dia, até o sexto dia. Quando chega no sétimo dia, não tem tarde nem manhã. Por quê, irmão? Porque o sétimo dia não tem tarde nem manhã. Porque o sétimo dia estava apontando para o Jesus Cristo que é eterno. Está entendendo? Estava apontando para Jesus Cristo que é eterno, irmão. Aí você não lê a palavra, não busca discernimento, pedir o Espírito Santo e fica aplicando um sistema que não tem nada a ver, irmão. Sacrificando as pessoas, coisas sem sentido, não quer trabalhar dia de sábado. Existem 1.050 ordenanças no Novo Testamento e você não encontra nenhuma guarda de sábado. É isso? Isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. E pessoas que não têm esse conhecimento, irmão, se deixam levar. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo na Bíblia tem um propósito, tudo tem um porquê. Só para alertar os irmãos, no capítulo 17 de Mateus, irmão, os espíritas usam esse texto como base, sabe para quê? Para dizer que os mortos falam com quem está vivo, porque Elias e Moisés vieram ali, né? E os apóstolos viram, né? Ele usa esse texto. Mas se alguém for abordado aqui, na hora que ele aborda, sabe o que você faz? Você diz, não, mas para que houvesse entendimento, Jesus entrou numa dimensão espiritual, numa glorificação do corpo brilhando para a dimensão dele, para que houvesse um entendimento. O Espírito do Senhor foi quem agiu ali e deu todo o entendimento. E o propósito daquela configuração de Jesus, da transfiguração de Jesus Cristo, sabe qual era? Ou seja, porque Elias representa os profetas e Moisés representa a lei, mas ele ouviu uma voz do céu, mas a ele ouvi, porque ele é maior do que a lei e ele é maior do que os profetas. O objetivo da transfiguração era essa. Deus estava passando uma mensagem para aqueles que iam dar continuidade à igreja. É preciso entender as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando aqui, querida irmã da igreja. Como é que Satanás usa a Bíblia? O diabo usa a Bíblia para tentar e não para edificar, como eu acabei de falar. Ele usa a Bíblia para gerar confusão no meio das pessoas. Não pensamentos, ideias que não traz edificação, que traz confusão, pode repreender que o Espírito de Deus não está nesse negócio. O Espírito de Deus, mano, traz paz, traz edificação, traz unidade. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele cita para produzir nos corações presunções, arrogância e não fé. Você pode prestar atenção que essas pessoas são arrogantes, são soberbos, são soberbos, se acham o dono da razão, Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa, a palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, não é a palavra do diabo. Não tem nada a ver com a palavra de Deus na boca do diabo. Eu vou lhe provar agora. A Bíblia diz que Paulo e Silas entraram na Europa, quando passa a Macedônia e nos ajuda. E quando eles chegaram lá, todo dia eles iam fazer a obra de Deus. E lá tinha já algum espírito de adivinhação, irmão, era um demônio. E ela dizia lá, vai 2 servos do Deus Altíssimo e eles anunciam a salvação. Todo dia que passava aquela cena. Mas ali era um espírito de adivinhação. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo se indignou com aquilo. Porque a verdade de Deus não pode ser dita pela boca do diabo. A verdade de Deus tem que ser dita pelos santos dele que estão aqui. Aqueles que têm o Espírito de Deus e não o Espírito de mentira. O que habitava naquela jovem era o Espírito de mentira. E a Bíblia diz que Paulo se indignou no Espírito e disse, em nome de Jesus, sai dela! E aquele Espírito foi embora e aqueles homens se revoltaram porque estavam tendo lucro com aquele Espírito de adivinhação. A palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo, não a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. Terceiro, uma tentação política. Louvado seja o nome do Senhor. Concupiscência dos olhos. Ele diz, te dou todos os teus reinos se tu prostrado me adorares. Louvado seja o nome do Senhor. Como o cabo é mentiroso. Uma coisa que Deus já tinha prometido ao filho. Lá no Salmo 2, versículo 7, ele diz, você meu filho, hoje eu te gerei. Hoje dou a você toda a sua glória. Basta você me pedir, eu te darei todas as nações da terra como herança e o mundo inteiro como a sua propriedade. Quem prometeu foi o Pai. Promete quem pode, quem tem. Satanás não tem nem cair morto, irmão. O que ele promete é mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, te dou todo esse reino se tu prostrado me adorares. Essa é a proposta que ele faz para os homens da terra, que querem glória. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que ele queria aqui, irmão? Aleluia. Ele queria
que Jesus cortasse o caminho aqui para o sacrifício. Ele queria dar a Jesus uma glória sem cruz, uma exaltação sem renúncia e um sucesso sem obediência a Deus. Não existe atalho, irmão. Não existe atalho com as coisas de Deus. Tem que ser nos conforme como Deus mandou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então Jesus aqui, irmão, foi obediente. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho aqui para essa renúncia de poder humano, de poder político, eu me lembro de dois personagens. Se não der tempo de ministrar a palavra toda, mas o que for necessário vai edificar nossas almas nessa noite. Um personagem bíblico e um personagem não bíblico, mas que foi contemporâneo nosso e marcou seu tempo. O personagem bíblico é Daniel. A Bíblia diz que Belsazar não fez uma festa, irmão. Não foi de um dia, nem de 2 dias, nem de um mês, não. Ele fez uma festa de 180 dias, 6 meses de festa. E a festa de Belsazar, irmão, foi um banquete. Lá só era elite. Lá músico tinha que ser bom. Tinha que ser músico só de elite. Dançarina só de elite. A carne tinha que ser de primeira. Tudo tinha que ser de primeira. E ali eu acredito que foi o primeiro carnaval na Bíblia. Viu? A devassidão estava grande, a prostituição ali na Babilônia. Mas o pior de tudo, que na hora que ele foi beber o vinho, ele disse: não, esse vinho aqui nessa taça não, eu quero aquele vinho, eu quero aquela taça, né? Ele diz pai, mas era o avô dele, né? E meu pai Nabucodonosor trouxe lá de Jerusalém umas taças consagradas só para as coisas de Deus. Ele botou vinho profano. Vinho profano. Olha ler no capítulo 5 de Daniel. A Bíblia diz que quando ele foi botando na boca, irmão, deu uma escrevida, uma mão na parede. Eu imagino Deus, irmão, lá no céu. É apenas uma imaginação. Esse Belsazar está me provocando. Eu não posso ir com toda a minha glória, não, porque a Babilônia não vai me suportar. Eu sou tão poderoso que os montes de relevo é como um punhado de um éfre na minha mão. Eu sou tão poderoso que as águas do oceano é como um pingo que cai num balde. Eu vou apenas estender a minha mão. A Bíblia diz que houve uma inscrição lá na parede. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele tremeu. Ele deu um grito de desespero. Ele disse: para a festa e para toda a música. A Bíblia diz que ele ficou pálido. Ele mudou de corpo e seus joelhos bateram um no outro. Daqui a pouco ele dá o segundo grito. E a rainha escuta. E vem até a presença deles: calma, rei. Calma. Existe um homem no reinado do teu avô aí. Quando era o reinado do teu avô, ele interpretava tudo. Já tinha chamado já os feiticeiros lá, os magos entendidos, não sabiam o que estava escrito. Manda chamar ele, o nome dele é Daniel. Lá vem Daniel. E ele tentou corromper Daniel. Tentou dar glória a Daniel. Só olha, Daniel, tu ainda é o mesmo? O que quer dizer isso, irmão Paulo Sérgio? Belsazar estava cantando, sabe o que? Daniel, tu ainda é um homem de Deus? Tu ainda ora 3 vezes ao dia? Tu é fiel mesmo esse teu Deus? Se tu interpretar o que está escrito ali, vai vestir púrpura da melhor que tem. Ou seja, glória humana, irmão. Púrpura está falando de luxúria. Colar de ouro no pescoço. E depois do meu avô que passou e depois de mim, a terceira pessoa mais importante aqui na Babilônia será você. Imagina, irmão, essas pessoas que andam no mundo político e se corrompem. Vi um texto desse de Daniel. Qual foi a resposta de Daniel? Bora, Belsazar, me dá logo os prêmios aí. Foi assim? Daniel disse: para provar que eu ainda sou o mesmo, Belsazar, pega a tua premiação, dá a quem tu quiser. Agora o que está escrito ali, eu vou dizer o que está escrito. Mene, o teu reinado acabou. O teu reinado acabou, Belsazar. Tequeu, tu foi pesado na balança e foi achado em falta na boca, Belsazar. Tu teve todo o tempo do mundo, teu avô se converteu, tu viu Deus agindo aqui dentro da Babilônia, fechando a boca do leão para não comer Daniel, esfriando o fogo para não matar Ananias, Misael e Azarias. Tu viu a ação de Deus e tu não quis se converter. É isso que Daniel estava dizendo, né? Mene, Tequeu, Pérez, o teu reinado será dividido aos pés e aos medos e tu morrerás. Naquela mesma noite Belsazar morreu. Mas Daniel rejeitou a glória humana para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Isso é que é ser um servo, irmão, que está pronto a obedecer, a anunciar tudo nessa vida, assim como Jesus fez nessas tentações do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. O outro foi Billy Graham. Billy Graham, irmão,
Foi um dos homens que mais ganhou alma neste mundo. Foi um homem que mais ganhou alma neste mundo, que marcou o seu tempo de forma positiva aqui na terra, que teve uma chamada específica. Mas como era um homem de muita influência, os americanos certa feita o convidaram para ele ser candidato a presidente da República Federativa dos Estados Unidos. Olha, que ser um presidente americano não é qualquer coisa, é ser o homem mais importante da terra. Tudo gira em torno dele. Mas ele chegou dentro da Casa Branca. Qual foi a resposta que ele deu? Ponto, estou aqui. Foi isso? Ele chegou diante da Casa Branca, diante do Congresso, da cúpula de Senado e de deputados, e disse: olha, agradeço vocês por me nomearem uma candidatura à República Federativa dos Estados Unidos. Obrigado por lembrar de mim, mas eu quero dizer para vocês que isso para mim é uma humilhação. Eles deixaram de ser ministro do Evangelho, que é a maior honra que um mortal pode receber para ingressar na política secular dos homens. Isso para mim é uma humilhação. Eu jamais farei isso e continuarei com a bandeira do Evangelho erguida. Isso é renunciar à glória humana, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. E é assim que nós temos que fazer. Nós não estamos atrás de fama, nem de nome, nem de glória, porque fama e glória quem tem é Jesus Cristo. Os pregadores aí acham que são famosos. Que são famosos coisa nenhuma, irmão. Famoso é Jesus. A Bíblia diz que o nome dele percorria por toda a Judeia, Galiléia, Jerusalém e até os confins. Ali por todo canto se envolvia. O nome dele era citado. Esse que é o famoso, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Depois de tudo isso, igreja, para concluir, aleluia, para concluir, depois de todas as provas, irmão, a Bíblia diz que os anjos chegaram e o serviram. Depois da prova tem um banquete. Depois da prova tem um banquete. Depois da luta tem a vitória. Depois do vale tem um manancial. Depois do choro vem a alegria, querida amada igreja. Fica tranquilo. E depois do choro vem a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. No nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Depois da dor, querida amada igreja, tem o refrigério. Viu? Tem promessa. Ele diz lá, Isaías capítulo 45: se passar pelas águas, você não está só, eu estarei com você. Se passar pelos rios, não se submergirão. Se passar pelo fogo, eu estarei contigo. Isso é promessa de Deus, amada igreja. Nós não estamos só. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Para concluir, como vencer as tentações do diabo? Primeiro, ter uma vida de intimidade com Deus, irmão. Uma vida de jejum e oração, de leitura e obediência a essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Obediência à palavra, né? Vivemos dias difíceis, irmão, né? Eu me coloco no lugar do líder dessa igreja, irmão, e veja a dificuldade. Sabe qual é, irmão? Irmão, existe tanta fantasia, irmão, tanta coisa. Já passei pelo assunto de heresia, principalmente em rede social, irmão. Tem pessoas que deixam de estar ouvindo, irmão. Vamos falar, nem nós vamos estar o pastor da igreja que instrui na palavra, que ensina na conformidade que o Espírito deu discernimento. E tem pessoas, irmão, não estou falando que existe aqui, mas por aqui vai, deixa de estar ouvindo o pastor da sua igreja, que é um homem de Deus, para ouvir pessoa que ele não sabe nem quem é, aplicando heresias sem fundamento, coisas sem fundamento na rede social. Não é fulano que está falando isso. Sem base bíblica. Escute o seu pastor, escute as suas instruções e se edifique na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Lá não existe, irmão, lá não existe uma fiscalização. O indivíduo bota lá o que quiser. Aqui não, aqui é a palavra que passou pelo crivo do Espírito Santo. Aqui não foi o homem que quis colocar, não, aqui foi o que o Espírito estabeleceu para ser colocado. É por isso que o princípio é essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeira coisa, ter uma vida de intimidade com Deus, né? O grande problema, irmão, não é a presença do inimigo. Sabe qual é o grande problema de muitos crentes? É a ausência de Deus. A presença do inimigo ele sempre vai estar, mas a presença do inimigo com a ausência de Deus, aí que está o problema. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Segunda coisa, ter uma vida cheia do Espírito Santo, irmão, e ser guiado por ele, como eu acabei de falar. Jesus passou 3 anos aqui. Se você ler toda a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus sempre está se reservando para orar. Tinha um momento de oração, de reserva ali.
a sós com Deus, né? E eram sempre na plenitude do Espírito. O nível espiritual deles sempre era lá elevado, né? Quando aqueles discípulos não puderam repreender o espírito daquele lunático, que disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Esse só é liberto através de jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, ter a palavra de Deus no coração, irmão. Ter a palavra de Deus no coração. Aleluia. Ó, todos os recursos que Jesus usou estão à nossa disposição, viu? Guarde isso na memória nessa noite. Todo recurso que Jesus usou para derrotar o inimigo está à nossa disposição. O que foi, irmão? Oração. Primeira coisa, oração. Viu? Nós temos acesso ao trono do Pai. Oração, irmão, é falar com Deus. É falar com quem todo poder. É falar com quem pode nos ajudar, quem pode nos edificar, quem pode nos fortalecer, quem pode nos socorrer. É por intermédio dessa oração, pelo sacrifício de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, o amor do Pai está à nossa disponibilidade. Para que prova maior, irmão? Que Ele mandou o melhor, que Ele tinha o seu Filho para nos resgatar. Tem prova de maior amor do que esse? Terceira coisa, o poder do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o outro, um Consolador, para esteja convosco todos os dias, para esteja convosco. O Consolador, o Espírito Santo. A palavra de Deus escrita. Por isso que Jesus disse: está escrito, E além disso, irmão, temos Jesus que está no céu intercedendo por nós. Tem coisa mais maravilhosa do que essa, irmão? Então nessa noite eu termino a mensagem, nessa noite agradecendo a oportunidade. E fica na nossa memória, irmão, que Jesus nos deu um exemplo, irmão, como vencer as tentações, dizendo não ao inimigo e sendo fiel a Deus, dando prioridade às coisas espirituais. Orei por mim e por minha família, e eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus. Amém.